E vem conferir a crítica do filme A Cor Púrpura. Em 1992, lançava um livro que iria fazer muito sucesso e iria se tornar um clássico imediato chamado A Cor Púrpura. Logo depois do lançamento do livro, em 1985, ele ganhou já uma adaptação pelo gênio do cinema Steven Spielberg. Depois disso, o livro ganhou outras versões, principalmente para Broadway. E agora, em 2023, A Cor Púrpura finalmente ganhou sua versão. Muita gente pode estar falando, por que você falou 2023 se a gente está em 2024? Porque o filme chegou lá nos Estados Unidos em 2023. Tanto que ele está concorrendo a uma categoria ou outra de algumas premiações. Ele chegou a concorrer, mas ele só vai chegar no cinema agora, nessa semana, em 2024. E aí, quando estamos falando desse filme, estamos falando de assuntos muito pesados e assuntos muito relevantes que tem sim que ser discutido. Afinal, o livro não se tornou um sucesso à toa. A forma como ele discute assuntos tão pesados como o racismo e como era tratada a mulher na sociedade, principalmente no século XX, é muito interessante. A mulher negra na sociedade nos anos 20 é muito interessante. E é um tema pesado. E eles resolveram ir para um outro caminho aqui. O caminho de seguir mais pela Broadway. Então, um caminho mais de musical. E existem coisas muito positivas nesse filme. Realmente que merecem grandes destaques. Mas, por outro lado, a mesma quantidade de pontos positivos que eu consigo encontrar para esse filme, eu consigo encontrar como contrapontos muito negativos. Mas vamos começar devagar. O primeiro ponto muito positivo desse filme seria o seu elenco. E eu não posso destacar uma atriz ou um ator ou outro. Todo mundo está muito bem aqui. Os novos atores que vão entrando em cena, os atores que já estão como principais, tem um destaque muito grande e eles vão muito bem na parte dramática, na parte de comédia, que esse filme tem uma parte de comédia, na parte mais leveza dele, que é pouca, mas tem, no relacionamento entre aqueles personagens e na parte da música. Eles conseguem interpretar muito bem a música, conseguem dar aquela emoção a mais que precisava, colocando tanto dentro de um filme, mas que realmente você sente que parece que está participando de uma produção da Broadway em certo momento. Afinal, é isso que eles queriam passar. Pela construção do cenário e pela forma como eles apresentam a música, em vários momentos você sente que está vendo algo até meio teatral para criar essa atmosfera interessante. Então, nesse ponto, o elenco vai muito bem. E já que eu já mencionei as músicas, esse é outro destaque que eu tenho que fazer pro filme. O filme tem muita música boa, muita música que tem boa coreografia, muito bem feita, bem cantada, como eu já mencionei os atores, e como eu falei, eu gosto muito de como as músicas, quando eles vão criando a música, passa muito esse estilo teatral de todo. Parece realmente que você está num musical, e isso merece um destaque, com excelentes vozes que acabam contando muito bem aquela história. E aí também vale destaque, obviamente, para a direção, que consegue tirar o máximo que aqueles atores têm, e que cria um outro dinamismo pro filme. Então, nesse ponto, a coreografia é boa, e também as músicas são boas e elas são muito bem cantadas e elas conseguem dar mais camadas e elementos para aquela história, misturando realmente a parte da Broadway teatral com o estilo mais do cinema. Nesses pontos eu gosto bastante. Outra coisa que eu gosto do filme são os personagens. São personagens que os atores dão vida pra ele, mas obviamente, como eu falei, o livro não virou um sucesso imediato, simplesmente do nada. A forma como ele foi escrito e a forma como as personagens foram escritas principalmente, são muito bem feitas. Então você facilmente cria uma ligação forte com elas, torce por elas, e é muito legal a diferença de uma personagem para outra. Da Sophie para Shang, por exemplo, são personagens que são bem diferentes, e elas mostram um contraponto daquele lado, de mulheres que têm que tentar se erguer naquela sociedade, menos a sociedade indo contra elas. A Sophie eu acho que é uma das melhores personagens do filme, e a forma como ela é quebrada ao longo do filme para depois se reconstruir, eu acho muito interessante. Então o filme também tem bons personagens, tanto masculinos como femininos, como cria um bom antagonista com o personagem do mestre ali. Então é bem interessante como os personagens são conduzidos. E também, obviamente, a fotografia do filme é muito bonita, você consegue sentir aquele lugar vivo, aquele lugar como realmente algo que tinha que ser feito, que é você sentir aquele lugar como um personagem praticamente do longa. Mas se por um lado ele tem vários pontos positivos, por outro foi o que eu falei, eu consigo encontrar muita coisa negativa que faz com que esse filme seja mediano e simplesmente mediano. A primeira coisa que eu não gosto do filme seria
como eles colocaram as músicas dentro do filme. Porque, no fim das contas, A Cor Púrpura, ele é um filme que ele ainda vai falar sobre racismo, sobre preconceito, e preconceito com mulheres de diferentes formas, desde pessoas brancas com pessoas negras, até de pessoas negras com pessoas negras, até de mulheres sofrendo o machismo daquela sociedade naquela época. Então, quando você pensa nisso, é uma história muito pesada, e tem sequências muito pesadas, que você fica até mal de assistir, pela forma como, por exemplo, o mestre trabalha todas as suas mulheres ali, ou como alguns diálogos são pesados e dificilmente de assistir e não até sentir uma certa raiva do que está acontecendo ali. Mas as músicas, elas são praticamente o oposto disso. Algumas cenas desse filme, para não falar quase todas, parece que tem uma cena super pesada, super dramática. E logo que depois disso, quando vai começar a música, começa algo mais alegre, divertido, pra cima. Isso acaba não combinando com o filme como um todo. Muitas músicas desse filme acabam quebrando o filme como um todo. Você, como público, acaba até sem entender o que está acontecendo. Você pensa, nossa, ela acabou de sofrer algo muito sério aqui, algo que ela não deveria sofrer, e do nada ela está cantando uma música super alegre, divertida. É um contraponto que não combina. E isso vai quebrando a parte dramática. E isso vai quebrando alguns discursos que deveriam ter sido melhor pensadas. E óbvio, alguém pode pensar, mas é um musical. Mas tem tanto musical que trabalha esses assuntos mais pesados e coloca uma música no tom que tem que estar, aqui eu senti que as músicas não estão no tom. Óbvio, como eu falei, as músicas são boas, as coreografias são boas individualmente. Mas quando você pensa neles em questão de narrativa, você consegue ver um grande problema nisso. Parece que elas não se conversam. Parece que tem muita coisa ali que não é bem feita como um todo. Então, parece que foi o que eu falei. Tem várias cenas que parece que é dramático, pesado, um assunto sério para se destacar, um assunto sério para se discutir, e do nada corta a cena e eles estão pulando e se divertindo e sendo felizes, algo que não combina. Então isso já quebra muito o filme para mim, para não falar que quebra totalmente. Outro problema que para mim que não leu os livros, por exemplo, da Cor Púrpura, só viu o filme do Spielberg, uma coisa que me gerou muita confusão nesse novo filme são alguns arcos secundários principalmente. A Cor Púrpura tem muitos personagens, e como eu já falei numa parte da crítica, tem muitas personagens diferentes, com personalidades diferentes, para mostrar diferentes visões daquela sociedade como ela era. E isso é super interessante, super válido. Mas com muitas personagens, muitos arcos secundários acabam sendo abertos. E obviamente, em 2 horas e pouco de filme, você não vai conseguir contar todas essas histórias, mas você tem que tentar fazer o máximo possível. Aqui tem muitas histórias secundárias que elas são abertas, elas são mostradas, mas não são tão bem desenvolvidas, e gera uma confusão. E gera uma confusão porque outro problema do filme, que eu acho, pelo menos pra mim, não me agradou, a passagem de tempo. Se por um lado eles acertam muito na maquiagem, que você consegue ver que tem uma passagem de tempo imensa, por outra, tem vários momentos que gera uma certa confusão no filme. Eu assistindo, eu fiquei pensando, não, mas e aquele arco lá atrás que nunca mais voltou? Como é que eles vão terminar? Será que eles esqueceram isso? Ou tem até alguns arcos que eles são mostrados e simplesmente eles voltam numa parte do filme e você nem lembrava que existia. Como, por exemplo, a Annette, obviamente, ela é muito participativa, mas o pai dela, quando ela realmente vai aparecer como um todo, você fica um pouco em dúvida sobre como é a relação deles. Alguns outros arcos acabam sendo muito problemáticos por causa disso, fazendo com que até a estrutura narrativa se perca um pouco. Se a mensagem do filme é forte, ela é forte. Se ela realmente é bem feita, ela tem um certo ponto que vale a pena ser vista. Mas isso também me incomoda. Sem contar que pra mim tem um arco de redenção no filme que ele também me desagrada muito a forma como fizeram. Porque pra mim, você fica mais incomodado com a redenção que deram pro personagem do que realmente como ele foi feito. No fim, A Cor Púrpura é aquele filme que ele não é ruim. Ele é um filme que até vale a pena ser visto. Mas ele vale mais a pena ser visto para você conhecer a história e ir atrás do filme do Spielberg, do livro, do que realmente para consumir esse como a obra principal de tudo. Concluindo, A Cor Púrpura de 2023 foi exatamente isso que eu falei. Ele tem pontos muito positivos, mas para tudo que ele tem muito positivo, ele tem um contraponto muito negativo. No fim, o filme até vale a pena ser visto, para você conhecer a história, mas para mim vale mais a pena você ir atrás das outras obras, tanto do livro para conhecer a obra original, porque sempre vale a pena ver mais a obra original, ou até o filme do Spielberg, porque realmente consumir isso aqui. E se tiver a oportunidade, obviamente vai valer a pena você assistir a versão na Broadway. Mas de modo geral, é um filme que vale a pena para você conhecer a obra, mas ele tem muita coisa negativa. No fim, é aquele filme que ele é mais decepcionante do que ruim. E por isso que eu fecho o filme A Cor Púrpura de 2023 com uma nota 6,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do filme A Cor Púrpura? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.